Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live dessa iniciativa Resiliência Empresarial no Mundo Dinâmico. Estamos no quinto painel da trilha Home Office Seguro. A ideia hoje é falar de uma etapa que é sempre muito difícil emocionalmente falando, que muitas vezes geram dúvidas, né, para quem tem que atuar, que é ao final do ciclo, quando tem o desligamento dos colaboradores. A gente vai estar explorando esse tema, inclusive dentro do contexto, né, do home office seguro. E para isso, hoje, a gente tem dois convidados que têm muita experiência, né, em atuar nessa etapa do processo. Primeiro palestrante é a Daniela Ágil, diretora de Forense e Investigação Empresarial na ICTS Protivit, advogada, pós-graduada, tanto na parte de compliance como na parte de gestão empresarial, e ela também é professora da FIA, Business School. Bem-vinda, Daniela. Oi, Jeff. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, Jeff. O segundo palestrante do dia é um executivo com bastante experiência nessa área de recrutamento, RH, também já fez bastante entrevista de desligamento, o Caio Arnaz, diretor associado na Robert Half, e que é uma das empresas grandes players globais em toda a parte de hunting, staff, né, e gestão de recursos humanos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Jefferson e Daniela, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir aqui um pouco do que a gente tem visto de melhores práticas e um pouco do que a gente tem visto de mercado. E espero contar com todo mundo que está assistindo a live com perguntas, para a gente poder direcionar aí e responder o que está na cabeça de vocês, além do que a gente já se programou a falar aqui. Obrigado, Caio. Obrigado, Daniela. Então vamos começar, né, com uma pergunta que é o seguinte, Caio. O desligamento é sempre uma decisão difícil, né? Quais as dicas para que a tomada de decisão seja a mais adequada? Jeff, é sempre um momento muito complicado, né? E é lógico que você tem que decidir, a gente tem que dividir, para ser até um pouco mais didático, a gente tem que dividir aqui os motivos pelo qual a gente está desligando o profissional ou mexendo na nossa estrutura, né? E para dividir isso de uma maneira um pouco mais didática, você pode falar que eu estou tendo redução de custo, ou é um desvio de comportamento daquele profissional, ou eventualmente uma área, algum motivo um pouco mais sério, como uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Começando pelo último, aí depois até a Daniela, como especialista aqui, pode dar mais dicas e tudo mais, mas quando é fraude, quando é alguma coisa assim, a decisão é simples de ser tomada, né? Tem coisas que não são aceitáveis dentro do mundo corporativo, como desvio, propinas e aí por diante, ou vazamento de informações também. E essa decisão, talvez, entre as três que eu coloquei aqui, seja a mais fácil. A segunda mais fácil, dentro do processo de tomada de decisão do desligamento do profissional, é quando o profissional realmente não se encaixa na sua cultura, né? Quando você tem muito claro como funciona a sua empresa, quais são os valores que a empresa preza na prestação de serviço, no fornecimento do material, na cultura interna da sua empresa. Quando você claramente vê que o profissional toca numa maneira diferente, né? Toca a banda dele está tocando samba e a sua rock and roll, então as coisas são muito diferentes. Então é lógico que você tem que dar os feedbacks adequados e você tem que tentar comunicar e fazer com que o profissional se adeque, mas muitas vezes isso não é o mais, não é possível, né? Porque as crenças, os valores daquele profissional são bem diferentes daquilo que você acredita para a empresa. Agora, o último é sempre o mais complicado, né? Quando você tem, poxa, eu tenho uma equipe de 10 pessoas e dadas as restrições econômicas que a gente está passando, eu tenho que chegar em 8, e são 10 pessoas que você gosta do trabalho, que você vê valor.
Isso talvez seja realmente o mais difícil. E aí eu volto no segundo ponto, porque a tomada de decisão tem que ser também baseada nos valores pessoais, tem que ser tomada na adequação dos valores da empresa com os valores daquele profissional em específico. Então, uma análise um pouco mais completa da sua estrutura e ver qual deles é o profissional que está aderente, mas está menos aderente do que os outros, dentro daquilo que você julga como mais importante para a sua área. Então, respondendo a sua primeira pergunta, Jeff, três situações diferentes. A mais difícil dela, ela é relacionada à redução de custos por orçamento, e a principal dica é opte por segurar aqueles profissionais ou por reter aqueles profissionais que estão mais aderentes aos seus valores, os valores da empresa em si, né? Acho que esse é o principal ponto. Bacana, Caio. Isso ajuda a reforçar, né, a importância do bom recrutamento e seleção, né, do onboarding, que é inclusive um dos pontos que a gente abordou no terceiro painel, né, dessa série, e que ajuda a mostrar que quando não é bem feito, ele pode ter consequências, inclusive exigindo o desligamento de um profissional, né? E de fato, na atual conjuntura, a gente sabe que tem organizações que estão precisando fazer essa adequação e nunca é uma decisão fácil, né? A gente sabe que o processo de desligamento ele é importante, mas nem sempre ele recebe a mesma atenção, é dada a mesma importância, né, pelas empresas, por exemplo, do que esse próprio processo, né, de onboarding, de recrutamento e seleção. No seu ponto de vista, Caio, por que isso acontece? Sabe, Jefferson, são dois momentos completamente distintos, né? São dois momentos. Num, você está contratando uma pessoa, você está ligando para ela para dar uma boa notícia, parabéns, você foi aprovado, você vai fazer parte aqui dessa nossa empresa. Também significa internamente, muitas vezes, uma expansão, né, um crescimento da área, uma evolução dentro da empresa. Fui promovido, então preciso contratar alguém para fazer a área fazer a atividade eventualmente um pouco mais operacional que eu fazia, enfim. E por outro lado, você está comunicando o desligamento, né? Ninguém acorda feliz para fazer isso, né, cara? Oba, 6:30 da manhã, vou pular da cama, estou feliz, vou desligar 5 pessoas. Não, né? Ninguém gosta de fazer isso, né? Então é um pouco natural que as pessoas gostem mais de fazer processos para admissionais, né, para incrementar o seu time, do que processos demissionais por qualquer que seja o motivo dele. Mas é muito importante que seja dada muita atenção a esse processo demissional, tá? Porque é aí que você acaba entendendo onde é que está possíveis falhas, ou no seu processo de recrutamento, no seu processo de admissão, na hora que você chama o profissional, ou eventualmente, se é um profissional mais antigo de casa, com 3, 4 anos, você consegue entender daquele profissional mais a fundo como é que ele estava realmente se sentindo no último período, né? Nos últimos 4 meses, 5 meses, 1 ano, depende do que você está analisando. Porque é no momento do desligamento, ou na entrevista de desligamento, que geralmente é feita aí alguns dias depois da comunicação do desligamento, que o profissional já não está mais trabalhando contigo, o profissional muitas vezes vem realmente aberto para falar tudo que não estava se sentindo confortável a falar durante a estadia dele. Ele falou, pô, não vou tocar nesse assunto com o meu chefe hoje, porque putz, pode ser prejudicial para mim, enfim. E no momento que ele já não faz mais parte da estrutura, talvez se sinta um pouco mais confortável. E aí você consegue coletar informações muito interessantes para melhorar a sua operação, sem dúvida nenhuma. Então, eu entendo que é mais prazeroso contratar do que demitir, e talvez as pessoas deem mais atenção por ser mais legal de fazer, mas deveriam dar mais atenção no momento do desligamento, por causa da qualidade e da quantidade de informações que você pode obter ali.
Legal, Caio. Complementando Agradeço um por pouco aí. compartilhar com a gente. Oi, desculpa, Jeff. Já Pode estava falar, entrando Daniela. aqui. Não, pode falar. Complementando um pouco aí os dizeres do Caio, né? Eu acho que em muitas situações as empresas têm a sensação no momento do desligamento de que elas estão se livrando de um problema, né? Eu costumo dizer. Então, eu acho que é isso que faz com que algumas empresas não deem a devida atenção a esse momento, né? Mas como o Caio mencionou, pessoas, pessoal, são uma importantíssima fonte de informações, né? Então, assim, principalmente num contexto, muitas vezes, onde a demissão ocorre por situações ligadas a desvio de conduta, a fraude, é um momento extremamente valioso, né, para a gente coletar informações, para as empresas coletarem informações, né, muitas vezes até sobre extensões de fraudes, enfim, sobre situações ligadas a esse tipo de situação, tá? Então, eu acho que tem que ser dado, né, a devida atenção, né, a esse momento de desligamento, embora seja um momento extremamente difícil, como já foi mencionado aqui, né, todo mundo sabe que não é fácil, né, mas eu acho que um processo conduzido de forma adequada, principalmente uma entrevista demissional conduzida de uma forma adequada, pode trazer informações muito valiosas para a empresa. Obrigado, Caio. Obrigado, Daniela, por compartilhar com a gente, né, toda a experiência de vocês. Tem uma pergunta vinda dos participantes da Maria da Penha, falando o seguinte, que muitas empresas não sabem fazer esse tipo de atividade, né? E existe no mercado algum tipo de serviço, por exemplo, de consultoria, para aconselhar, orientar em como conduzir melhor esse processo de desligamento? Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Daniela, pode começar por você? Claro, Jeff. Olha, sim, né, eu acho que existem, sim, formas, né, da gente, enfim, de serem dadas consultorias nesse sentido, e além disso, o que funciona muito, as pessoas que fazem esse processo, principalmente, né, de entrevista demissional, elas serem treinadas em técnicas de entrevista. Isso é uma coisa que ajuda muito, né, porque aí a pessoa sabe como extrair essas informações, sabe como ler, né, além daquilo que está ler nas entrelinhas, sabe identificar pontos ali de incômodos da pessoa que você está entrevistando, e aí nesse momento ir mais a fundo em alguma questão que possa ser relevante. Então existem treinamentos de técnicas de entrevista que podem ajudar muito nesse momento e nesse processo, né? Eu acho que os profissionais de RH, eles tinham que ser treinados, né, em técnica de entrevista. Tem muitos profissionais que buscam esse tipo de treinamento, e a nossa experiência mostra que isso realmente é algo que ajuda muito nesses momentos, nesses processos. Legal, Daniela. Caio, você gostaria de complementar? Eu achei uma ideia de negócio fantástica. Eu estou até pensando aqui como é que eu vou fazer para montar uma empresa só para fazer isso, né, cara? Eu concordo com a Daniela e concordo com a Maria da Penha. Obrigado pela pergunta. Eu não conheço nenhuma empresa que preste exclusivamente este serviço, ou se eventualmente, mas acho que eventualmente está conectado a outros serviços de consultoria que empresas podem prestar. Eu não lembro. A própria Protiviti faz esse tipo de treinamento, Daniel? Sim, a gente faz treinamento, a gente dá treinamento de técnicas de entrevista, e tem alguns treinamentos de compliance, né, Jeff, que possam talvez embarcar esse tema. Acho até que o Jeff pode contribuir, mas treinamento de técnicas de entrevista a gente dá, sim. Olha que legal, cara. Não sabia. Sim. Muito legal mesmo. Acabei de desistir da minha ideia, não vou competir com vocês, não. Vamos lá. De fato, acho que uma das mensagens importantes que a gente quer passar aqui para vocês que estão participando é que, apesar de ser algo que emocionalmente afeta as pessoas, que muitas vezes a pessoa quer resolver rápido, né? Ou, usando o termo que a Daniela utilizou, né, de se livrar de um problema, as empresas precisam olhar de uma outra forma para essa etapa e ver que também existem oportunidades, né? Há etapas que, se forem cumpridas, pode sim ajudar o negócio, ajudar a cultura, né? E aproveito então para perguntar, né, para os nossos palestrantes,
Se dá para fazer um processo de desligamento adequado de forma remota, né? Uma vez que aqui a gente está falando também de um home office seguro, né? Vai ter um profissional que vai ser contratado de forma remota, vai trabalhar de casa, e talvez seja necessário desligar esse profissional. Dá para desligar remotamente ou tem que ser presencial? O que vocês acham? Começando por você agora, Caio, por favor. Então, eu não só acho que dá, como infelizmente já participei. Tem que fazer, ainda mais nesse momento um pouco não, né? Bastante diferente que a gente está vivendo aí. Não tem como, né? Tudo bem que eu entendo que agora os números de contaminações aqui no Brasil tá caindo, o pessoal está se sentindo mais seguro e tudo mais, mas eu tive que fazer alguns desligamentos no meio do pico de contaminação, ou seja, era realmente zero recomendável estar com o nariz para fora de casa, a não ser em situação de emergência. Mas sim, dá para fazer, e eu acho que são quase as mesmas preocupações que você tem que ter quando você vai fazer o desligamento presencial, tá? Então, se você pensar no que é diferente, acho que a principal diferença é que você tem que saber aonde essa pessoa vai estar, né? Para que você possa se organizar a recolher o material da empresa, né? Recolher, poxa, você está na sua casa, qual é o endereço? Porque teve muita gente que, sei lá, às vezes era do interior de São Paulo, mora aqui em São Paulo só para fazer, só para trabalhar, e durante esse momento falou, não tem motivo para eu ficar em São Paulo, vou voltar para minha cidade natal. Então você tem que ter se organizar para conseguir coletar o computador, o celular, ou o que quer que seja que a pessoa esteja utilizando para trabalhar em home office. Mas as preocupações, além disso, são exatamente as mesmas, né? Isso não muda. Obrigado, Caio. E no seu ponto de vista, Daniela, dá para fazer de forma remota? Sim, sim, Jeff, eu concordo aqui com o Caio, tá? Eu acho que dá para fazer, embora seja um processo que eu acho que a gente está aprendendo ainda a fazer, né? Enfim, a gente sempre fez isso de forma muito presencial, né? Sempre ali com a questão do olho no olho, enfim. Mas agora, com essa nova realidade, com esse nosso momento, a gente está tendo que aprender a fazer isso de uma forma diferente, né? E eu concordo com o Caio, eu acho que é fundamental esses cuidados, né? Mas isso a gente também teria que ter esses cuidados, mesmo fazendo de uma forma presencial, no sentido de como é que a gente vai coletar ali os equipamentos que a pessoa usa, os dispositivos corporativos, né? Que está em posse da pessoa, porque isso é fundamental que seja feito, né? Se for uma situação de fraude, é mais importante ainda, no sentido de preservar os dados para que sejam feitas devidas análises, apurações e tudo mais, né? Então, eu acho só que essa questão do home office dificulta um pouco essa logística, né? Suponhamos que a pessoa esteja trabalhando no interior, como o Caio mesmo mencionou, esteja na praia, né? Trabalhando longe, né? Muitas vezes a gente tem que fazer esse processo demissional meio que de surpresa, ou seja, a pessoa não sabe que ela será demitida, né? Então você tem que dar ali uma notícia da demissão naquele momento, e como é que você faz com essas questões, né? Para a pessoa entregar os equipamentos, cortar os acessos que tem que ser cortados e tudo mais. Então eu acho que o home office dificulta um pouco essa logística. Então, eu acho que é fundamental que as empresas se preparem mais para o momento de desligamento quando é feito à distância, né? Mas eu acho que dá para fazer perfeitamente, né? Enfim, eu acho que o processo de desligamento em si, a gente está fazendo, né? Dá para fazer, mas eu acho que tem que redobrar os cuidados com essas outras questões, né? Não, eu concordo muito com você, Daniela. Realmente, em casos de fraude, realmente não se aplica ao que eu vou falar agora. Acho que você está 100% correto. Mas em todos os outros casos, gente, o desligamento não pode ser uma surpresa, né? A pessoa tem que entender que ou que a empresa não está indo bem e eventualmente cortes serão necessários, ou que aquele comportamento daquele indivíduo não é aderente ao que você precisa para a sua equipe, para a sua empresa, e dá chance para a pessoa tentar se recuperar. A gente tem que entender que é um momento em que você vai entrar com uma comunicação e que a pessoa vai se lembrar daquele dia durante anos, quiçá durante o resto da vida inteira.
Então tem que ser uma coisa, não pode ser, de novo, não se aplica nos casos de fraude, a Daniela está completamente correta nesse ponto, mas nos outros motivos de desligamento, não pode ser surpresa. Não, tem que ser uma coisa, porque vai doer na pessoa depois, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ótimos pontos, Caio. De fato, a questão da transparência, da comunicação da empresa, né, numa situação normal, né, de negócio, deve sim considerar esses pontos, e algo que a gente vai também explorar aqui ao longo desse painel com a Daniela, usando toda a experiência dela de prevenção e combate a fraudes, né, e o que fazer de forma específica quando for uma situação de crise ou que tem uma fraude envolvida, né. Avançando nas perguntas, né, no seu ponto de vista, Caio, como que a condução correta de um processo de desligamento ele pode promover e fortalecer a cultura organizacional? Tem algumas perguntas chaves que podem ser feitas nessa etapa de desligamento com esse objetivo? Sim, tem, e eu acho que todas elas têm que ser colocadas na entrevista de desligamento. Não exatamente no momento de desligar o profissional, no momento que você está comunicando que ele não vai mais fazer parte do quadro da empresa, mas sim dias depois. Tentar entender o que estava acontecendo, acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas tentar entender o que estava acontecendo com aquele profissional naquele momento, no último período, para poder corrigir qualquer problema de processo que você tenha interno, para poder corrigir qualquer ponto que precise de atenção dentro da empresa, seja um problema cultural, seja um problema no processo de recrutamento que você deveria ter olhado alguma coisa que não olhou, seja no momento do relacionamento com o gestor direto. E aí, é lógico, tem que ser tomado muito cuidado nesse sentido, para poder passar essa informação depois interna, e aí sim ter o benefício da melhora na cultura da empresa, para que também não fique uma coisa muito mais complicada internamente no comportamento do gestor. E tem um segundo ponto, que a gente está falando bastante da pessoa que está saindo, né, da pessoa a qual você está comunicando, e é realmente a pessoa mais impactada, mas a gente também não pode deixar de pensar em como é que você vai passar essa mensagem para o time que fica, né? Para o time que continua com você, para o time que vai continuar ali remando no mesmo barco. E aí, o mais adequado é o maior nível de transparência possível, lógico, respeitando, e aí eu não estou me referindo de novo aos problemas de fraude, tá? Estou me referindo a desvio de comportamento, falta de aderência à cultura, ou redução de quadro por custos, mas deixar claro para o time por que aquela decisão foi tomada, entendeu? Olhar também para os que ficam, né? Olhar também para quem vai continuar contigo no barco, você como gestor, né? Então, um processo de desligamento, ele também tem esse poder de impacto naqueles que continuam, né? E reforçado, tipo, olha, infelizmente, esse tipo de comportamento deste profissional não dá, não é o que a gente precisa neste momento para a nossa empresa, para esta equipe. Acho que vai bastante por esse lado, de verdade. Obrigado, Caio. Daniela, e no seu ponto de vista? Não, tô de acordo com o Caio, tá, Jeff? Eu acho que, enfim, as perguntas que são feitas no momento do desligamento é algo que é fundamental, né? Ou seja, tentar entender o ambiente onde aquela pessoa trabalhava, tentar entender ali os problemas, as vulnerabilidades, tentar entender ali o relacionamento como o gestor da área lida com os profissionais, com a equipe, né? Como é que aquele profissional que está saindo lidava com os pares, né? E também indo já para uma questão aqui mais, né, direcionada para a ocorrência de fraude, se existir qualquer tipo de
de situação de desconfiança ou de que algum desvio aconteceu naquela área que o profissional trabalhava, eu acho que é um momento que isso tem que ser explorado também, né? Então, perguntar para o profissional, né, se ele confiava no gestor, se ele confia na equipe, se ele já viu alguma situação que contrariasse o código de ética, né, que contrariasse o código ali de conduta, enfim, se ele já desconfiou de alguma situação de desvio de conduta ou de fraude. Então, são perguntas, né, que são perguntas diretas, né, mas que elas são super importantes de serem feitas nesse momento. E só tem uma forma da gente conseguir obter informação, é perguntando diretamente, né. Então, eu sinto, assim, que existe, às vezes, um certo receio do profissional, principalmente do profissional de RH, de entrar nessas questões, né, mas é simplesmente uma pergunta, né, para justamente mapear ali situações que podem ser contrárias ali às normas e aos direcionamentos da companhia, tá? Então, elas têm que ser feitas, né? Num processo tradicional, é super importante que essas questões sejam abordadas. Você me fez lembrar um case, Daniela, de uma situação que a gente ficou sabendo. Uma empresa de grande porte, acima de 5 bilhões de reais de faturamento. E eles tinham uma área de logística, dada a natureza da empresa, super robusta, né? E no mesmo dia foi desligado o diretor de supply chain e o gerente de transportes. E colocaram todo mundo no auditório e falaram: gente, estamos desligando aqui porque a gente ficou sabendo que tem fraude e a gente está investigando e isso não pode mais acontecer. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, né? Não me faz uma coisa dessa, né? Por dois motivos. Primeiro, porque você corre o risco de um profissional processar a empresa por difamação, se você não tiver coberto de provas e aí por diante, né? E primeiro que não me soa legal, né? Não é bom isso. E segundo, porque pô, se o diretor e o gerente estavam envolvidos, eles não eram os únicos dois envolvidos, né? Ou seja, ao sair do auditório ali, tenho certeza que quem estava envolvido lá começou a chegar na máquina e deletar tudo que era planilha de controle, tudo que era prova, e tudo, ou seja, você perdeu todo o tracking de quem mais estava envolvido, que são pessoas que não devem estar mais nessa empresa, não devem fazer mais parte do quadro dessa empresa, né? Enfim, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Sem dúvida nenhuma, então concordo muito com o que a Daniela disse, sem dúvida. Uma coisa que chama atenção nesse caso que você trouxe, Caio, é justamente que o que foi feito com uma determinada intenção provavelmente vai ter um resultado bastante diferente, né, do que era esperado, no sentido de fortalecer a cultura ética organizacional, né, de fortalecer os comportamentos esperados, o que a empresa aceita e não aceita, né, porque um processo de desligamento mal conduzido, ele pode acabar de vez com um processo de apuração ou investigação que se faça necessário, né? E aí eu aproveito para aproveitar a experiência da Daniela, né, para falar um pouco mais a respeito disso, ou seja, que tipo de cuidados, né, uma empresa tem que ter numa saída conflituosa, Daniela, ou seja, pode sair demitindo aspas, culpados, vamos dar publicidade, é por aí, no seu ponto de vista, da sua experiência? Legal, Jeff. Eu acho, assim, pela nossa experiência, tá, Jeff, que esse não é o melhor caminho, tá? Inclusive, tem muitas situações que a gente recomenda para os clientes, não demita as pessoas que estão sendo investigadas, tá? Por mais difícil que seja, né, pessoal, porque realmente ficar, né, com alguém que você desconfia que esteja cometendo uma fraude, às vezes você tem certeza já, né, que existe ali uma situação de desvio de conduta, de fraude e tudo mais, ficar com essa pessoa por um tempo é algo assim, eu vejo muito, muito sofrido, né, e os clientes compartilham muito essa angústia comigo, né, durante os processos de apuração. Mas o porquê que é importante a gente manter essas pessoas, pelo menos durante o curso da investigação? Justamente por conta desses pontos que o Caio mencionou, ou seja, né, se tem uma ruptura ali, se você já sai demitindo as pessoas, você está perdendo a oportunidade de se aprofundar na investigação,
né? Então, enquanto as pessoas estão na companhia, o leque de atividades e o escopo da investigação ele é muito mais amplo, né? Você consegue investigar de uma forma muito mais detalhada, né? E você tem, inclusive, a opção de fazer uma entrevista com essa pessoa, né? E num processo de entrevista feita de uma forma especializada e tudo mais, muitas vezes a gente até consegue coletar confissões, né? De que as pessoas, de fato, cometeram os desvios, participaram das fraudes e por aí vai, né? Então, assim, por mais doloroso que seja, Jeff, eu acho que o momento de você demitir alguém que participou de um evento fraudulento, ou enfim, tem que ser muito pensado. Qual o melhor momento de fazer essa demissão? Justamente para que não interfira no processo de investigação, né? E uma vez tendo sido decidido, não, vamos demitir, a gente tem elementos aqui para fazer a demissão, inclusive muitas vezes até por justa causa, é fundamental que isso não seja exposto na empresa como o exemplo aqui que o Caio deu, né? Por N questões, até por questões jurídicas, né? Então, ou seja, nesse momento, é super importante que as empresas tenham um apoio, né, dos seus jurídicos, dos seus departamentos jurídicos, ou que conte com um apoio externo, né, jurídico, até mesmo para avaliar como deve ser feita essa demissão. Será que aqui cabe uma demissão por justa causa? Caso positivo, quais os riscos que existem, né, desse profissional reverter essa justa causa numa reclamatória trabalhista, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? A gente tem que deixar a emoção de lado nesses momentos, porque tem muitas demissões nesse processo, né, de investigação e de apuração que ocorre de uma forma bastante emocional. Então, o que a gente recomenda é deixe a emoção de lado, né, e tomem todas as precauções para, eventualmente, a coisa até não virar contra a empresa, né? Então, tem muitas situações que a gente lida, né, no nosso dia a dia, que a gente acompanha, que a gente faz a investigação, e depois a gente acompanha o processo de demissão, e que lá na frente o profissional consegue reverter uma justa causa, ou seja, porque esse processo não foi feito de uma forma adequada, né? Então, assim, a maior orientação, a maior dica que eu dou é isso, acho que tem que ser pensado muito bem o momento de fazer essa demissão, e a forma de fazer naturalmente, ela é fundamental, né? É super importante contar ali com o direcionamento, né, de um profissional do jurídico, né, para que dê essas orientações, como isso deve ser feito de uma forma adequada, e para que isso também não seja exposto de uma forma inadequada pela empresa. E a gente sempre tem que pensar que a Rádio Peão, pessoal, já se ocupa disso, né? Então, você não precisa chamar todo mundo numa sala e falar, olha, o fulano e o ciclano foram demitidos por uma fraude, né? A Rádio Peão se ocupa disso, né? Então, é muito comum, a gente acompanha muito esses processos, as pessoas ficam sabendo, né? Que muito provavelmente o fulano ou o ciclano, eles foram demitidos porque... Então, isso ajuda a fortalecer a ideia, né, nas companhias de que a empresa não aceita esse tipo de conduta, de que medidas são tomadas, né? E outra coisa que a gente recomenda muito, né, Jeff, e aí o Jeff, ele é o papa no assunto, é que depois que a gente faz um processo de apuração, de investigação, é fundamental que a empresa entre ali com um reforço da cultura ética, que ela, enfim, tem ali toda uma série de ações nesse sentido, né? Justamente para mostrar para os profissionais o quanto é importante que sejam seguidos ali as diretrizes de compliance. Perfeito, Daniela. De fato, o processo de desligamento, ele se conecta com outras etapas, né? Que a gente estava falando do reforço da cultura, né? Conduzir adequadamente o processo de desligamento é importante, né? Porque as pessoas também não gostam de trabalhar em empresa onde você tem um ambiente tóxico, instável, né? Um ambiente ruim, né? E que as pessoas ficam se sentindo mal. Eu concordo plenamente com o que foi falado tanto por você, Caio, quanto pela Daniela, que não é o caso de ficar dando grande publicidade, nomes, colocando holofotes, né? A empresa tem sim outros meios de fortalecer, né, o que ela acredita que são os valores corretos, né, as crenças que são valorizadas, né, as crenças pessoais que são valorizadas dentro desse ambiente, né? Então, ao invés de você simplesmente colocar todo mundo no auditório, como o Caio infelizmente teve que testemunhar isso, será que não seria melhor, né, depois de conduzir um bom processo de apuração e investigação e fazer os desligamentos necessários, a empresa, por exemplo, se preocupar em fazer uma pesquisa,
de clima, uma pesquisa de cultura de compliance, né, pegar o código de ética, reformular ou fazer uma nova rodada de treinamento, reforçando os comportamentos esperados, comportamentos valorizados, né, reforçar o canal de denúncias, a comunicação, né, a gente sabe que muita coisa aparece pelo canal, né, e inclusive a gente abordou um pouco disso quando falou da questão do monitoramento, no nosso painel anterior, né? E como já foi comentado aqui muito bem pelo Caio e pela Daniela, o próprio processo de entrevista, desligamento, ele também pode ser uma fonte de informação muito útil, né, para a empresa entender se tem algum ruído, algum ponto que precisa ser tratado e que muitas vezes não apareceu antes, né, seja numa conversa, numa pesquisa de clima, e a própria etapa de desligamento, ela tem que ser vista também como uma poderosa fonte de informação, né? E aí, até para a gente saber como que o nosso público, né, as empresas que eles participam lidam com essa questão, né, eu vou colocar aqui uma enquete para vocês responderem, dependendo se você está no desktop ou no tablet, smartphone, vai estar do seu lado direito ou abaixo, né? Na sua empresa, o processo de desligamento ele é aproveitado para identificar casos de não conformidade com o código de ética da empresa? E aí as opções são sim sempre, sim às vezes, não ou não sei. Eu vou pedir por gentileza para vocês que estão participando aqui desse painel conosco que busquem responder como é que funciona dentro da sua organização. Ok? Então, só lembrando, quem está no computador, desktop, laptop, vai estar no painel à sua direita, tá? Na parte de polls ou pesquisas, enquete, e quem tiver no smartphone e tablet vai estar na parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Vou dar mais algum tempinho, que os números ainda estão se mexendo. Bom, agora acho que eles estão mais estabilizados. Vamos então encerrar essa enquete. Olha só que interessante, né? 33% dos respondentes disseram que sim, sempre isso acontece, 44% sim às vezes, e 22% falaram que não sei. O lado bom é que ninguém falou não, né? Então, de alguma forma, isso está sendo aproveitado, né? Agora chama atenção os 22% do não sei. Deixo aqui como dica que vocês, porque tipicamente quem participa desse painel, né, são profissionais de RH ou de linhas de defesa, né, área antifraude, compliance, riscos, auditoria, gestão de riscos, enfim, que busquem conhecer um pouco melhor como funcionam na sua empresa, porque talvez esse processo pode ser melhor otimizado, melhor aproveitado para capturar informações úteis, né, para reforçar a cultura, reforçar o compliance dentro da organização. E aos 44%, que foi a maioria que falou sim às vezes, né, fica a dica também de estruturar um processo padronizado, organizado, com perguntas-chave, né, e fazer isso de input para as organizações, né. Você pode contar sim com a auditoria, você pode sim contar com as pesquisas de clima, contar com o canal de denúncias, mas as entrevistas de desligamento também são, sim, uma fonte fundamental de informações. Aí eu não sei se os nossos convidados gostariam de comentar algo. Daniela, algo a complementar em relação aos resultados da enquete? Não, Jeff, eu acho que é isso aí. Acho que você já disse tudo, não vejo necessidade de complementar, não. Eu acho que é um processo fundamental, né? Então, as empresas que realmente não conhecem como isso funciona dentro das pessoas, né? Que não sabem como isso funciona dentro das companhias, acho que é importante se apoderar do assunto, né? Entender para ver o que precisa ser mudado, né? Nesse sentido. Eu acho que... Desculpa, Jefferson, te cortar. Mas acho engraçado, sim, às vezes, ter a maior votação, né? Porque passa uma impressão do tipo, faço, mas quando me convém. Não é? É interessante, né? Do tipo,
E, na verdade, eu faço sempre, mas só quando me convém eu comunico o que foi feito. Essa é a impressão que passa nessa resposta, né? E parece que a maior parte dos casos, né? Ou seja, acho que no fundo, o que a gente está precisando aqui é um trabalho de transparência, né? De comunicar de maneira mais clara o que está sendo feito, o que foi tido de resposta e o que, sabe? Achei muito interessante, porque eu confesso que quando a gente sentou para falar sobre as perguntas, eu não esperava que essa fosse ganhar, honestamente falando. Eu não sei se eu não esperava, se eu estava torcendo para não ser ela. Mas enfim, acho que dá para tirar uma boa de uma interpretação aí desse sim às vezes. Né? Ótimos comentários, Caio. Agradeço mais uma vez pela sua contribuição. Então a gente está falando dessa questão dos cuidados, né? Eu acho que essa questão de pontos de atenção, né? Numa entrevista de desligamento, né? A gente comentou, né? E a Daniela explorou um pouco mais essa questão da saída conflituosa, né? Ela comentou, por exemplo, dos cuidados, né? Antes de fazer o desligamento, dar a chance de fazer o processo de apuração, né? De fazer as entrevistas, etc. Né? Mas a gente sabe que, seja numa situação normal, a pessoa pode agir, né, de uma forma impulsiva, não prevista, né? Por exemplo, quando ela é surpreendida ou quando ela até entende que o momento da empresa não é bom, mas ela não esperava que ela, né, seria a pessoa a ser desligada, então ela pode reagir de uma forma bastante dura, né? Ou mesmo num processo que é mais conflituoso, a empresa possui também outros tipos de riscos, por exemplo, ligados a informações ou tecnologia. No seu caso, Daniela, do que é da sua experiência, que dicas você daria para a nossa audiência de cuidados que valem a pena a empresa ter, né, na hora que vai fazer esse desligamento? Tá, legal, Jeff. Então, se for numa situação conflituosa, Jeff, é fundamental que os acessos sejam cortados o quanto antes, né? Então, tem muitas situações que, enquanto está acontecendo ali a demissão da pessoa, né, no momento da demissão e está acontecendo ali a entrevista demissional, os acessos da pessoa já estão sendo cortados. Acessos a sistemas, enfim, muitas vezes, no começo já da entrevista demissional, já é solicitada que a pessoa entregue celular corporativo, computador corporativo, tá? Porque aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande em preservação de informações, preservação de dados, né? Justamente se existe ali uma apuração em curso, ou se existe até a chance dessa apuração ir para algum processo judicial, ter que ser pleiteado alguma coisa em juízo. Então, é fundamental o cuidado com essa questão de preservação de evidências, que eventualmente tenham ali nos instrumentos, nos dispositivos corporativos, né? E cortar os acessos justamente para que a pessoa não prejudique ainda mais a empresa de alguma forma, ou para que a pessoa não furte nenhuma informação, ou enfim, né? Então, esses cuidados, principalmente num processo conflituoso, é fundamental ter. Obrigado pelas dicas, Daniela. Caio, gostaria de complementar? Não, eu achei os comentários da Daniela perfeito. E acho, de novo, só voltando no exemplo que eu dei um pouco mais cedo, a gente tem que tomar cuidado na maneira que comunica isso depois, né? E efetivar. E tem uma coisa que a Daniela falou que na hora não deu para comentar. Falou, cara, não demite ainda, né? Você já sabe que o fulaninho ou fulaninha tá cometendo um crime, não sei o quê. Por favor, conviva com essa pessoa mais algumas semanas, um mês e meio, alguma coisa assim. Rapaz, haja estômago, né? Porque a reação natural é voar na garganta do cara, né? Vamos falar a verdade. Enfim, mas tem que ter a cabeça, tirar as reações do estômago, colocar na cabeça, né? E trabalhar de acordo com as orientações aí de uma empresa como a ICTS Protivity, sem dúvida, acho fantástico.
Obrigado, Caio. Complementando, então, os comentários que você e que a Daniela colocaram, eu destaco ainda a questão tanto da propriedade intelectual da empresa, né, que também precisa ser protegida, por isso que atenção com os acessos, né, e pegar os dispositivos, que a Daniela comentou, são importantes, e também para mitigar o risco de sabotagem, não só da investigação, contra a empresa, né, pode ser um vazamento de dados, por exemplo, né, a obtenção de carteira de clientes, projetos. Então, a empresa, ela precisa sim se preparar, porque de forma intencional ou como resposta emocional, né, do colaborador que está sendo desligado, ela pode sim, né, sofrer consequências muito maiores do que ela estava imaginando que teria com aspas, simples processo de desligamento. Porque a gente sabe muito bem que não é um processo simples e que muitas vezes ele pode sim trazer riscos e uma criticidade que, se não for devidamente tratado e mitigado pela organização, podem trazer consequências muito severas, né, indo muito além da própria questão do desligamento em si daquele profissional, né. Vamos colocar agora num próprio contexto de LGPD, imagina que o profissional que está sendo desligado, né, é um DB Master, alguém que tem acesso aos bancos de dados, aos sistemas da empresa, e que ele resolva cometer uma sabotagem, fazer um vazamento massivo de dados, né. Olha o risco que uma empresa pode estar exposta se não conduzir adequadamente, com os devidos cuidados, né, tendo toda a assessoria jurídica, né, e também da equipe de TI e segurança de informações, né, que é sempre tão importante nesse processo, né. E aí, em cima do que o Caio comentou, eu gostaria de complementar também a questão de que, da ponta do iceberg, né, a Daniela com certeza tem milhares de histórias nesse sentido, mas às vezes a empresa recebe uma denúncia, faz uma apuração inicial, né, e já fala, é o fulano, a fulana que está envolvida numa fraude, vamos demitir. Só que, peraí, tudo bem, é o fulano, né, mas é só o fulano, a fulana, não tem o ciclano, né, não tem os três porquinhos, não tem os 7 anões, quem mais está envolvido nessa história, nesse enredo, né? Eu imagino quantas vezes, e aí a gente vamos citar um bom exemplo, né, de que a empresa parou, respirou, né, usou a cabeça, e aí foi ver, não era só aquele grupinho, aquela unidade, às vezes tinha um diretor envolvido, às vezes o esquema era muito maior, né, e aí eu vou pedir para você, Daniela, trazer um pouco da sua experiência nesse contexto. Isso é bem comum, viu, Jeff? É mais comum do que as pessoas imaginam, né? Ou seja, quando a gente puxa ali um fio, vem todo o novelo, né? Isso é muito comum, né, numa investigação, né? E não só em relação à extensão da fraude, ou seja, quais as outras pessoas que estão envolvidas, como também o modus operandi, ou seja, como é que foi que a fraude, né, ocorreu, né? Porque com isso a gente consegue muitas vezes trazer quais são as vulnerabilidades que tem naquele processo, né? Lembrando aqui que se não fossem as vulnerabilidades, as pessoas não conseguiriam, ou pelo menos dificultaria muito a ocorrência da fraude, né? Então, entender o quem, mas entender o como também a fraude foi feita é fundamental. Então, é muito comum isso acontecer. A gente começa fazendo uma investigação mais pontual, né, daquela pessoa que é citada na denúncia, e conforme a gente vai puxando, vai aparecendo ali toda uma cadeia de pessoas, né? Recentemente mesmo a gente conduziu um caso que ele começou super pequeno. Foi um caso que a gente tinha a previsão de finalizar o caso em 3 semanas, a gente acabou finalizando o caso em 2 meses, porque o escopo da investigação aumentou, outras pessoas começaram a ser alvo também da investigação, e com isso a empresa demitiu 5 pessoas como resultado da nossa investigação, né, sendo que uma pessoa só que tinha sido citada na denúncia, né. E até mesmo para avaliar ali negligência, até que ponto de fato, né, ou seja, qual é a culpabilidade, o grau de culpabilidade das pessoas numa fraude, né? Você tem aquela pessoa que vai lá e comete a fraude propriamente dita, mas muitas vezes você também tem aquele gestor que fez vistas grossas, né? E que não tomou as medidas, até mesmo preventiva que ele deveria tomar, as medidas de cuidado, de cautela, de olhar, de averiguar aquilo. Isso entra ali, muitas vezes, até numa classificação de culpa, né? Ou seja, ele foi negligente ou ele foi imprudente, né?
E isso muitas vezes também tem que ser aplicado as medidas necessárias ali, conforme a política de consequências que a empresa tem e por aí vai, né? Então é fundamental ser analisada essa extensão, né, Jeff? Que foi o que você mencionou. Quando chega uma denúncia, então eu vou demitir essa pessoa que é citada na denúncia? Não. Primeiro porque você não sabe se a denúncia procede, né? Se de fato aquilo está acontecendo. Lembrando que tem vários fatores que podem fazer alguém cometer uma denúncia, né? Nem tudo ali, de fato, é verdadeiro, né? E segundo, que você não está resolvendo o problema demitindo só aquela pessoa. Os problemas na sua operação, os problemas ali no processo, eles vão continuar. Então você tem que entender todo esse detalhe justamente para você depois implementar mais controles, para você olhar também para os processos, né? Não só para as pessoas. E nesse momento de home office, Daniel, tá aumentando a quantidade de denúncias e de casos de fraude, coisa e tal? Sim, Caio, a gente tem sentido um aumento bastante significativo, né, nos casos de investigação, os casos que a gente conduz na ICTS, né, aumentou muito a demanda, né, e eu acho que, assim, né, também a experiência nos diz que em momentos de crise as pessoas têm uma tendência maior a buscar subterfúgios, né, para eventualmente, às vezes, ter uma receita maior que ela já tinha, ou no momento de extrema preocupação, ela muitas vezes acaba cometendo algumas ações no desespero, né? E também porque eu acho que as empresas estão muito preocupadas com a questão do fluxo de caixa, né? Então, o que acontece? As empresas, elas olham mais para essas questões, né? Pô, será que aqui o dinheiro está saindo pelo ralo de alguma forma? Então, deixa eu tentar entender isso aqui, né? Então, eu vejo que são essas duas situações que faz com que a gente tenha percebido um aumento significativo ali nos casos na demanda de investigação. Enquanto está dando lucro e o fluxo de caixa está bem, a gente não olha. Mas aí quando Exato. começa a faltar dinheiro, peraí, deixa eu ver qual que é o ralo aqui. Entendi. Exatamente. Isso devia ser diferente, né? Devia. Enfim. Pois é, parafraseando, Caio, um cliente nosso, quando a maré está alta, né, receitas abundantes, você não enxerga as pedras se tem lá um lixo, mas na hora que a maré baixa, você fala, opa, tem pedra aqui, o que esse lixo está fazendo aqui, né? E acho que fica assim a mensagem para reforçar a importância que nesse momento de crise um programa de compliance efetivo, um canal de denúncias pode ter, justamente para ajudar a empresa a identificar onde estão, né, esses buracos, essas brechas, essas torneiras abertas que estão tirando dinheiro do caixa, né? A gente sabe aqui na ICTS, por exemplo, no varejo, que muitos estão obtendo resultado através de programas de prevenção de perdas. Assim como tem empresas que estão conseguindo manter lá a sua lucratividade, não através do aumento de receita, porque dependendo do setor isso hoje não é possível, mas sabendo fazer uma otimização de custos e despesas, né, e evitando e mitigando o problema da fraude, isso também é um caminho para a empresa conseguir seus resultados, né. Bacana, mas como a gente está falando também de não só de fraude, mas práticas de RH, teve uma pergunta que veio da Deila, Caio, que eu queria fazer para você, que a gente falou de alguns tipos de desligamento, mas a gente não abordou a questão de quando a pessoa vai se aposentar, né? E aí, provavelmente tem outras pessoas também na audiência que vão querer dicas de como preparar melhor a pessoa para o desligamento, né? Quando é um caso de aposentadoria. Olha, Jefferson e Deila, né? Obrigado pela pergunta. Certamente não é uma conversa fácil. Não é uma conversa simples. A minha recomendação seria fazer essa conversa em etapas. E etapas que têm entre si 2 ou 3 semanas de distância. Lógico, você não pode começar esse tipo de conversa no mês que a pessoa vai ser desligada, né? Ah, legal, maravilha. Né? Mas é o tipo de coisa que você consegue trabalhar de antemão, né? Você já sabe que a pessoa vai se aposentar em janeiro de 2022 ou de 2021, que seja. Então, é uma coisa que você já tem que começar a trazer o assunto à tona em reuniões individuais, né? Ou no máximo entre 3 pessoas, né?
Fala, poxa, e aí, o que você está planejando, né? Como é que vai ser a sua vida quando você se aposentar? Você já fez essa conta? Você já entrou com o processo? Você, sabe, é uma conversa um pouco mais ampla. E entender também se não tem espaço para continuar contando com o profissional, mesmo que de maneira reduzida, né? Eventualmente, uma carga horária menor, para fazer uma transição, uma passagem de bastão, dependendo, eu não sei exatamente qual é o caso que a Deila está se referindo, mas que seja uma coisa mais uma conversa faseada, que você tem que começar a tocar no assunto para depois entrar um pouco mais, para depois aprofundar e trazer isso à tona da maneira mais natural possível, para que o profissional consiga fazer aquele conceito entrar na cabeça dele ao longo desse tempo, né? Porque, de novo, a gente está falando de um desligamento que talvez impacte muito na realidade financeira desse profissional, né? Eu não sei qual é a posição, não tem esses detalhes, mas todo mundo sabe que a aposentadoria no Brasil tem valores limitados, né? Então, se a pessoa está preparada para isso, o que ela vai fazer para complementar uma renda, eventualmente, se necessário, né? Então, de novo, a melhor recomendação é faça uma conversa faseada, né? Faça uma conversa, se prepare para a conversa e divida em 3 ou 4 etapas, para poder conduzir da melhor maneira possível, respeitando a pessoa, né? Jefferson, acho que você está no mudo. Obrigado por me avisar. De fato, essa etapa de aposentadoria, né, acho que ainda é um ponto que tem oportunidades de ser mais debatido, explorado aqui no Brasil, né? Não é uma prática tão comum. A gente vê conversas falando seja de reforma, seja necessidade de fazer ações privadas, né? E de fato é um assunto também difícil, né, de ser lidado nas organizações, e a importância aí do bom planejamento, né? A gente está chegando quase ao fim aqui desse nosso painel, e aí eu vou deixar para palavras finais, né, dos nossos participantes, o que eles deixam então de dicas finais ou comentários finais em relação a esse tema que é espinhoso, mas é tão importante, que é a parte final do ciclo, que envolve o desligamento, né? Então, Caio, então, por favor, quais seriam suas palavras, considerações finais? Bom, Jefferson, na verdade eu queria agradecer, achei muito rica a discussão, os pontos que você levantou e que a Daniela levantou foram realmente bastante interessantes, faz com que a gente reflita. Gostei também das perguntas que foram colocadas aqui pelos participantes. Só como último comentário, eu acho que eu já deixei esse ponto de vista bastante claro, mas se eu pedisse para vocês levarem uma mensagem, a mensagem seria: não se esqueçam que vocês estão falando com seres humanos, né? E que aquela mensagem naquele momento é uma mensagem que vai ficar gravada na cabeça dessa pessoa por muito tempo. Eu não sei quantos de vocês já foram desligados de maneira involuntária, né? Ou seja, por opção da empresa, mas é marcante. É bem marcante. E para muitos fica sem chão, né? Então, toma cuidado. Pensa na pessoa. Se eu puder deixar um recado e uma dica, é mais nessa linha. Obrigado, Caio. Daniela, suas palavras e considerações finais, por favor. Não, eu também queria agradecer, Jeff, aqui o convite, agradecer aí aos participantes, né? Eu gostei muito de como o Caio fechou aí, falando dessa questão, né, do quanto é importante a gente se preocupar ali com quem está ali na nossa frente, nesse momento de desligamento, né? E eu queria pegar esse gancho, talvez, como uma consideração final, para falar que até no momento de desligamento por conta de fraude, tá? Sempre as pessoas, sempre a gente está lidando com seres humanos, né? Então, não cabe que a gente entrar, né, na discussão do porquê que a pessoa fez aquilo,
mas tem como você fazer isso mesmo numa situação conflituosa, de uma forma que você respeite quem está ali na sua frente, tá? Então eu concordo com o Caio, eu acho que é fundamental a gente sempre pensar que poderia ser a gente, né? Ou seja, praticar empatia nesse momento, né? A gente se colocar sempre no lugar do outro ali, mesmo numa situação conflituosa, é fundamental que isso seja feito com respeito, fundamental que isso seja feito com todos os devidos cuidados que tem que ser tomados, né? As pessoas até comentaram aqui no chat, né, do caso lá aqui do executivo que foi exposto, né, na situação de fraude que o Caio comentou, que isso pode até gerar uma situação super complicada de depressão, né? Então é exatamente isso, né? A gente não sabe quais as consequências emocionais e até físicas que isso pode causar em alguém, né? Então tem que ser feito realmente com muito cuidado. É isso aí, pessoal. Seja na entrada, né, quando a empresa naturalmente tem essa preocupação de integração, de mostrar o lado positivo dela, né, o desligamento ele não deve ser diferente nesse aspecto, né, de manter a boa imagem da empresa, o respeito, a ética, né, que para quem trabalha, seja com recursos humanos, seja em compliance, enfim, sabe da importância, né, de valorizar pessoas, de valorizar a ética. Então, a gente fecha aqui mais um painel, né, e agradeço muito pela participação, Daniela, Caio, e por ter compartilhado o conhecimento e a experiência de vocês. Agradeço muito a todos os que estão aqui participando, né, ao vivo, quem depois nos assistir também, isso fica gravado, eu acho que vai ser bastante rico o aprendizado, e deixo aqui o convite para todos participarem do 6º e último painel dessa trilha do Home Office Seguro, né, que a ideia vai ser explorar os cases práticos de mais 2 grandes empresas, ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.